está escrito: no princípio, criou Deus os céus e... No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se a gente lê a Bíblia no original, a gente vai encontrar o texto da seguinte forma: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a primeira letra da Bíblia é a letra Bet. Bet em hebraico também é casa. Quer dizer, a Bíblia começa falando a respeito de casa. Na verdade, a Bíblia começa falando ao teu respeito. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz: sabe por quê, meu irmão? Fala para ele: sabe por quê, meu irmão? Porque você é a morada do Deus eterno. O Evangelho da Graça, querido, é o evangelho mais puro que existe. E a gente encontra a graça no Antigo Testamento. A Bíblia tem 66 livros, sendo que 39 faz parte do Antigo Testamento. Amém? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, na língua grega é chamado de Pentateuco, mas em hebraico é chamado de Torá, que quer dizer lei. Aí depois disso você tem 12 livros históricos, que é o livro que conta a história da formação do povo de Deus, do povo de Israel. Depois você tem mais 5 livros poéticos. Depois você tem mais 5 livros proféticos dos profetas maiores e mais 12 livros dos profetas menores. Quer dizer, 17 de um lado, 17 do outro e 5 no centro. Amém? Aqueles 5 que estão no centro são os livros poéticos. O livro de Jó, o livro de Salmo, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão, o livro de Provérbios. Poesia fala de coração. Deus colocou o coração dele no centro do Antigo Testamento. Isso chama-se graça. A graça de Deus se manifesta no Antigo Testamento através de poesia. Amém? A gente encontra na Bíblia o Antigo Testamento, a graça sendo escondida no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós encontramos a graça sendo revelada. A graça se chama Jesus Cristo de Nazaré. No livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 26, a Bíblia fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando alguém perguntar para você com quem você se parece, pode dizer assim: eu me pareço com o meu Pai, eu me pareço com Deus. Deus é uma trindade. Deus é um Espírito. Ele é o Filho e Ele é o Pai. E Ele fez o homem um Espírito que habita em um corpo e tem uma alma. Cada um com uma função diferente. Com o teu corpo você serve ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Com a tua alma, você louva a Deus. Minha alma louva e engrandece ao Senhor. E com teu espírito você adora a Ele. Adorai a Deus em espírito e em verdade. Só que muitas das vezes as pessoas não têm utilizado justamente isso. As pessoas têm usado a sua alma para fazer outras coisas, usado o seu corpo para fazer outras coisas. E o seu espírito pior ainda. Foi por isso que uma vez o Senhor Jesus Cristo diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Mas muitos têm enfeitos, covis de ladrão. E a gente vai para a Bíblia, a gente encontra um texto que diz que ladrão na Bíblia é demônio. Quer dizer, muitas pessoas, em vez de ser morada do Senhor, têm sido covios de ladrão. A palavra adorar nós encontramos com bastante ênfase no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico. O interessante é que no Antigo Testamento você vê muito pouco sobre adoração genuína. Deus nos chamou e nos vocacionou para sermos adoradores. Adorar em grego é proskineu. Repete comigo: proskineu. Mais uma vez, proskineu. Para
você nunca mais esquecer. Proskineu quer dizer beijar entre os olhos. Beijar aqui, ó, entre os olhos. E você não consegue beijar ninguém entre os olhos, primeiro, se você não conhecer essa pessoa e não tiver com ela, o quê? Intimidade. Então você precisa, para adorar a Deus, ter intimidade com Ele. Segundo, ainda que você tenha intimidade, você tem que estar perto. Lugar de adorar, querido, aleluia, é entrando no teu quarto, fechando a porta do teu quarto e se derramando na presença do Senhor. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia fala que o homem é destruído porque lhe falta o conhecimento. No mesmo livro de Oséias 6:3, a Bíblia diz: conhecereis e prosseguireis em conhecer o Senhor. A palavra conhecer no original hebraico é iada, ou então ladaat. E todas as duas palavras têm o mesmo significado. Relacionamento íntimo, semelhante ao relacionamento de marido e de mulher. Quando o homem se relaciona com uma mulher, e ela está no seu período fértil, ela fica grávida, querido. Depois de 9 meses, nasce um novo filho. Se você tiver relacionamento íntimo com o Senhor, e você tiver no seu período fértil, em você vai ser gerado um novo filho, quer dizer, uma nova vida, e vida com abundância, como assim diz a palavra do Senhor. Ô bispo, quando é que eu estou no meu período fértil? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e tornarei a sua terra fértil. Um dos sintomas de uma mulher grávida qual é? Alguém pode me dizer? Salmos capítulo 37, versículo 4. Confia no Senhor, e no mais tudo Ele, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: quando você começar a sentir desejo, é porque Deus já te engravidou. Depois de 9 meses, quer dizer, depois de um prazo, né? A gente começa a ver. E muitas das vezes o ser humano é muito imediatista. O cara quer ver o retorno na hora. Com Deus não funciona desse jeito. Não, meu irmão, tem que ter um projeto, um processo. Qual é o processo? Primeiro, lança a semente na terra. Depois, rega essa semente. Amém, irmão? Cuida dessa terra, para depois colher lá na frente. Agora se lembre de uma coisa: selecione a sua semente, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Pode ter certeza, quem semeia tempestade não vai colher paz. Você colhe paz se você engravidar de Deus. Porque quando nascer uma vida em você, vai ser uma vida com abundante, na língua grega chamada de zoe ainone, que quer dizer vida com qualidade de vida de Deus. Na língua hebraica, tsaliá, que quer dizer a bênção inesperada do Senhor sobre a tua vida. Naquela bênção do Senhor, quando vier sobre a tua vida, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Quando a vida for gerada na tua vida, Ele vai, conforme Filipenses capítulo 4, verso 19, suprir todas as suas necessidades com a riqueza que Ele tem na glória. Se você precisa de paz, Ele é Jeová Shalom, o Deus que é a tua paz. Se você precisa de força, Ele é El Gibor, o Deus forte. Se você precisa de consolo, Ele é o Ruach HaKodesh, o nosso consolador. Se você precisa de companhia, Ele é El Vashamá, o Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco. Se você está chorando, Ele é El Malech HaMimi, o Deus cheio de misericórdia, para te consolar. Se você precisa de provisão, Ele é Jeová Jireh, o Deus da tua provisão. Você pode dar um brado de glória, você pode exaltar o nome dEle. Andar em espírito, querido. Andar em espírito. Porque o Ruach HaKodesh, Mirarefet Hahamaim, pairava sobre a face das águas. Sobre a face das águas. Água aponta para Espírito Santo.
Mas água também aponta para a adoração. Jesus, quando estava com sede, ele ensinou alguém a adorar. A mulher samaritana. O interessante, ele senta no poço. Chega uma mulher para pegar água. E fica confusa. Por que ela ficou confusa? Um poço, sentado em um poço. Não sei se você entendeu. Se você entendeu, diga aleluia. Um poço, sentado em um poço. Um poço com água normal, água comum, que você bebe e depois você tem sede. E um poço com água viva, que você bebe, aleluia. E de você é gerado vida. E aí Jesus começa a ensinar aquela mulher. Com tanta tranquilidade. Olha só, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De duas formas, em espírito e em verdade. Não existe adorar sem conhecer o espírito. E em verdade, eu preciso conhecer o que é a verdade. No livro de João, capítulo 14, verso 6, está escrito: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 12, a Bíblia fala que Shoked, Ani, Ari, Devaria, Lassotó, eu velo pela minha palavra para a cumpri-la. Deus, no livro de Números, capítulo 23, verso 19, está escrito: Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura ele falaria e não o cumpriria. No livro de João, capítulo 17, versículo 17, está escrito: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No livro de Hebreus, capítulo 6, verso 18, está escrito: se há algo impossível para Deus, é impossível que Ele minta. Tudo o que Ele falou é verdade. E eu quero te dizer uma boa nova: tudo o que Ele falou ao teu respeito vai se cumprir. Tem crente que você chega perto, o cheiro de carne é tão forte que, misericórdia. Interessante que jogaram um sujeito na cova dos leões. Alguém lembra do nome dele? Me mostre uma falha na Bíblia de Daniel. Daniel falhou ali, Daniel falhou acolá. Tem alguma falha de Daniel na Bíblia? Um garoto que com 17 anos foi cativo para a Babilônia. Daniel viu toda a sua família morrer à espada. E não apenas a sua família morrer, mas também seus vizinhos, seus amigos. Daniel vivia num palácio. E Jerusalém foi destruída totalmente, colocada num chão em escombros, colocaram-se fogo em tudo, estruparam todas as moças e mulheres, mataram a espada todos os rapazes de 20 anos para cima, só foi criança para lá, para a Babilônia. Segundo Flávio José, foi um dos maiores historiadores daquela época, que historiou, ele disse que tinha sangue a dar na canela, irmão. Mas Daniel não pecou em momento nenhum diante do Senhor. Em momento nenhum. Daniel teve uma vida ilibada, quer dizer, uma vida na presença de Deus em todos os sentidos. Daniel passou por 5 reis, passou por 5 culturas diferentes, fora os outros agregados que reinaram apenas 1, 2 anos, foi a vida de Daniel. Na verdade foi mais de 10 reis no qual Daniel serviu, mais de 10 reis. Um dia jogaram Daniel na cova dos leões, e deixaram os leões com fome. Deixa ele com fome, era assim que eles faziam. Deixavam com fome e depois jogavam preso lá para os leões comer à vontade, só deixar só os ossos. E os leões, quando viram aquele homem entrando na cova dos leões, eles lançaram em cima, eles foram. Porque disseram para os leões que tinha comida, e comida de leão é carne. E aí o leão chega perto, Daniel começa a cheirar. Enganaram a gente. Não, mas a comida. Não é comida não. Rapaz, dá uma dentada aí para ver. Eu só gosto de carne, não sou vegetariano. Não estou sentindo cheiro de carne nenhuma. Não estou sentindo cheiro de carne nenhuma. Aleluia. Vê se tem cheiro de carne no teu irmão aí. Se não tiver, irmão, pode ter certeza, ele está cheio do Espírito Santo. Um outro que não pecou contra Deus, sofreu pra caramba, Jó. A Bíblia fala que Jó em nada pecou contra Deus. Na verdade, Jó pecou contra ele mesmo.
O maior inimigo do homem, pode ter certeza, não é Satanás. O maior inimigo do homem é o próprio homem, que se sabota o tempo todo, com as suas crenças. Mas Jó pecou contra ele mesmo. No início do livro de Jó, ele diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Quer dizer, Jó vivia atemorizado, os medos dominavam Jó. E a Bíblia fala no livro de Timóteo que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Existem dois tipos de medo. O medo dispositivo, que Deus colocou na tua vida para te proteger, para você não fazer determinadas besteiras que vai te arrebentar. Esse veio de Deus. Mas também existe um outro medo, que é um medo de opressão, onde as pessoas são opressas por sentimentos que ela não sabe de onde está vindo. Tem pessoas que durante a noite acordam diversas vezes para ver se realmente trancou a porta. Isso é opressão. Tem pessoas que saem para trabalhar todos os dias pensando: será que quando eu chegar lá não vai ter uma carta de demissão esperando? Tem gente que anda com medo o tempo todo de ser atropelado, de ser assaltado. Bem, a gente está vivendo num sistema muito hostil, é claro, estamos. Mas eu sei em quem tenho crido e Ele é fiel para guardar a minha vida. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o amam. E a Bíblia fala muito mais, que sobre nossa cabeça o Senhor coloca a sua mão. Quer dizer, não tem por onde o inimigo entrar na tua vida. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E pode ter certeza, não usa ninguém para te tocar também. Você precisa confiar no Senhor. Confia no Senhor, irmão. Confiar em Deus, irmãos, é viver em paz o tempo inteiro. Fé é ausência de aflição. Repete comigo isso. Fé é ausência de aflição. Isso é fé. A certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, como se já fosse. Você tem que ter uma visão semelhante à visão de Deus. Deus é um Deus de fé. Repete comigo. Deus é um Deus de fé. Quando Deus viu as trevas, Ele não disse: cadê? Está tudo escuro? Opa, Ele não falou isso. O que foi que Deus falou? Haja luz. Você tem que falar, irmão, aquilo que você quer ver e não aquilo que você está vendo. Lembra lá da mulher sunamita que havia perdido um filho, e quando encontrou os profetas e as pessoas na rua, o que foi que ela disse? Vai tudo bem. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: vai tudo bem, meu irmão. E Jó não pecou contra Deus. E a Bíblia fala que ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, só ficou duas coisas. Deus deixou a esposa, não deixou, querido? É porque Deus tinha um projeto com aquela mulher. Deus tem um projeto com aquela pessoa que está do teu lado. Ah, bispo, mas ela não está na visão. Você viu que ela mandou Jó amaldiçoar o seu Deus? É, mas essa pessoa que não está na visão também aí, com a sua visão de fé, pode ter certeza, Deus tem um projeto com essa pessoa para te abençoar. Aí Jó tinha furunculose generalizada. Até na palma dos pés Jó tinha furunculose. As unhas de Jó caíram todas. Então, quando o seu corpo estava ardendo, ele não tinha como se coçar. Aí ele pegava o caco de telha. Repete comigo: caco de telha. Jó pegava o caco de telha e começava a se coçar. Aquele caco de telha consolava Jó. Aquele caco de telha simboliza o Espírito Santo de Deus que está sempre com você, principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida, para te consolar, quando você não encontra consolo em lugar nenhum. Está escrito: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu orava por uma moça
Na hora que eu chamei as pessoas à frente, eu perguntei quem estava precisando de alívio na sua alma. Veio várias pessoas e orei por todas elas, mas teve uma moça que me chamou a atenção. O rosto dela ficou vermelho, pastora, depois que eu terminei de orar. Aqui assim, ó, vermelho. E ela não estava com o rosto vermelho quando eu comecei a orar. E eu olhei para ela, e ela disse: bispo, meu rosto está ardendo. Está ardendo. E ela era branquinha, e dava para ver aquela mancha vermelha aqui assim, como se fosse assim um processo alérgico. E eu: fique calma, eu vou orar por você. Botei a mão no ombro dela, fechei os olhos para orar, e o Espírito de Deus falou. Você sabia que Deus fala, querido? Amém? Um dos nomes do Senhor é Medaberel, o Deus que fala. Quando eu coloquei a mão no ombro dela, o Espírito Santo falou na minha alma. E ele disse assim: pergunta a ela se ela já perdoou a sua mãe. E eu perguntei: e aí, você já perdoou a sua mãe? Ela fez assim, ó. E o Espírito Santo de Deus falou de novo: pergunta a ela se ela já perdoou aquela bofetada que ela tomou no rosto da mãe. Aquela marca vermelha e ardendo foi uma sintomatização de um tapa no rosto que ela tomou da mãe em uma briga há anos atrás. E na hora que eu orei por libertação, o Senhor trouxe à tona aquilo ali, para arrancar da alma daquela moça o que estava aprisionando ela. A mágoa apodrece os ossos. E você pode dizer assim: ó bispo, eu não tenho mágoa de ninguém, não odeio ninguém, mas talvez você se culpe a você mesmo por um casamento que não deu certo. Talvez você esteja se culpando por um negócio que você abriu um dia e faliu lá no passado. Ou talvez hoje você esteja se culpando por um filho que não está na presença do Senhor, qualquer coisa que for. Você precisa se perdoar. Tira esse peso dos seus ombros. Vinde a mim e não ao bispo Odimário. Vinde ao Senhor Yeshua HaMashiach que está aqui. E o que me garante que Ele está aqui, a própria palavra que diz: aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele estará no meio. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode ficar de pé? E aquelas pessoas que quiserem, venham aqui à frente. É a hora da ministração, irmão. Ministração da cura da tua alma. É hora de Deus operar na tua vida, de destrancar aquilo que está trancado. Eis que colocarei sobre o teu ombro a chave de Davi. Toda porta que você abrir, ninguém fechará. Tem muita coisa aqui nessa mesa que o Senhor montou aqui para nos alimentar nesta madrugada. Tem muita coisa, só depende de você.